Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e no nosso programa de hoje eu vou começar perguntando para o Almeida se o trabalho é uma necessidade natural para os seres humanos. Logo depois da nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Vamos trabalhar? Pois é, Almeida. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 3º do livro 3º de O Livro dos Espíritos. E a partir da questão 674, nós vamos tratar da lei do trabalho. Necessidade do trabalho, limite do trabalho, necessidade do repouso. E a questão 674 pergunta exatamente assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Temos essa necessidade de trabalhar? É importante? É interessante isso, né? Por vezes há um discurso filosófico mesmo. Não, tudo está bem como está, né? Está tudo certo, já está tudo arrumado. Não, não é verdade. O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, Ele criou leis perfeitas, né? Que nós estamos aqui estudando. Ele criou possibilidades perfeitas, mas, sim, Ele criou uma natureza em que, para chegarmos aos nossos objetivos, precisamos trabalhar, né? Então, digno é o trabalhador do seu salário. Se a gente não trabalha, qual é a dignidade do salário que devemos receber? Se não há trabalho, não há resultado. Se não há resultado, o que a gente deve merecer? Então, digno é o trabalhador de seu salário. E sim, respondendo objetivamente a sua colocação, o trabalho, entendido como qualquer esforço, seja intelectual, físico, material ou espiritual, ou qualquer outro adjetivo que você queira dar, qualquer adverbação que você queira dar a esse trabalho, é a transformação daquilo que é do jeito que está para aquilo que nós queremos que seja, né? Então, há um trabalho envolvido entre esse ponto A, aquilo que é, e o ponto B, aquilo que nós queremos. É sim uma necessidade natural, é sim necessário que todos nós trabalhemos, é necessário sim que todos nós produzamos dentro das capacidades de cada um, dentro das especificidades que cada um de nós desenvolve. Almeida, no começo da sua fala, não sei se foi essa a sua intenção, mas você me fez lembrar daquelas pessoas que esperam as coisas chegarem prontas às suas mãos, né? Por que eu vou fazer isso? Ele já está fazendo, então eu sossego, eu sento e aguardo o resultado do trabalho dele, eu não preciso reinventar a roda, né? É isso? Foi isso que você quis dizer mesmo? Bom, o que eu quis dizer é que há pessoas que acreditam nisso, acreditam que isso seja o certo, acreditam que isso seja a melhor expressão da verdade. Eu não concordo com essas pessoas. Eu concordo contigo, Almeida. Eu tenho uma ideia, você pode discordar se você assim o julgar. Como filhos de Deus, herdeiros diretos da sua obra, tomando por base a frase do Cristo, do que ele trabalha e que o Pai trabalha até hoje. Eu entendo que nós, enquanto filhos e herdeiros, precisamos trabalhar, inclusive, na manutenção e aperfeiçoamento da obra de Deus. Espera aí, Ricardo, quer dizer que Deus fez a obra imperfeita e nós vamos aperfeiçoar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós estamos no mundo em constante aperfeiçoamento. Nós estamos em uma obra em contínuo aperfeiçoamento. Contínua construção, né? Quem estudou geografia conhece bem esse termo. Nós temos o espaço geográfico
e o espaço humanizado, né? Então, a natureza nos dá o espaço, qualquer espaço, da forma original. E nós precisamos trabalhar esses espaços sempre no sentido de melhorá-lo, de aperfeiçoá-lo, tendo em vista a nossa necessidade de aperfeiçoamento também. Né? Quando o homem resolveu sair das cavernas e construir uma casa para ele morar, ele estava tanto aperfeiçoando os estilos de moradia, tornando-as confortáveis, mais seguras, como estava aperfeiçoando também a sua inteligência. Então, nós saímos das casinhas de sapê e nós estamos hoje em edifícios com dezenas de andares, casas belíssimas, confortáveis, com aquecimento no frio, com refrigeração no calor. Tudo isso fruto do trabalho. E como você falou no início, não é só o trabalho árduo, da enxada, braçal, não. É o trabalho intelectual de um arquiteto, é o trabalho intelectual do engenheiro que executa, é o trabalho intelectual de alguém que trabalha atrás de uma mesa, numa burocracia e com o seu dinheiro consegue comprar essa casa que foi desenvolvida e todos os outros exemplos que nós poderíamos dar como fruto do trabalho humano. Claro que todo esse esforço humano está sendo secundado pela energia, pela força, pela inteligência que Deus nos faculta exatamente para esse trabalhar. Então, nesse sentido, Almeida, voltando à sua frase, aquele que senta e espera o prato pronto não está se fazendo digno do prato. É triste isso, mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? O trabalho é necessário, faz parte das leis de Deus. E pronto. E antes que algum irmãozinho não entenda bem o que nós estamos colocando aqui, nós não estamos dizendo que a pessoa que tenha uma necessidade diferenciada não deve ser apoiada, deve sim. Agora, a cada um conforme suas necessidades, mas de cada um de conforme suas possibilidades. Exatamente. Né? Exatamente. A construção de um mundo mais equilibrado, ele absorve sim essa ideia, necessidades diferenciadas e possibilidades diferenciadas, mas todos temos que trabalhar, todos temos que produzir. Ou seja, contribua com o que você tem. Com o que você é capaz. Com o que você pode, com o que você é capaz. Ofereça o que você tem. Sim. Muito bom. Então, respondendo à questão 674, Almeida, os Espíritos disseram que o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, voltando ao comentário, né, Almeida, houve um tempo que a gente se sentia realizado quando encontrava uma pedra ali, uma sombrinha bem colocada, a gente já se dava por satisfeito em dormir ali. Hoje não. Hoje nós já sentimos uma necessidade de algo mais. Né? E essa necessidade de algo mais, diga-se de passagem, não é contra as leis naturais. É natural e digno que nós busquemos essa melhoria. A perseguição da melhoria, a busca da felicidade faz sim parte das leis de Deus. Claro. Senão nós estaríamos Nós não teríamos esse instinto. Nós estaríamos ainda caçando mamutes para se alimentar. Ou vivendo em cima de uma árvore coletando fruta. Se a gente se der por satisfeito, não, tá bom aqui, deixa, tá quieto. Estava pendurado lá até hoje. Estava pendurado lá até hoje. 675, Almeida. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não, já falamos já demos disso. Spoiler. Não, gente, qualquer contribuição produtiva é válida, né? Conforme você já disse, é o pedreiro que está ali construindo a parede, mas também é o arquiteto que desenhou a ideia, é o engenheiro que calculou o peso daquela parede sobre aquela viga para ver se ela aguenta.
É o trabalho do financista que tornou possível os recursos monetários e financeiros e materiais para que tudo fosse articulado para aquela construção. Todo o trabalho é válido. É interessante, Almeida, eu lembrei, aconteceu comigo recentemente. Nós já estamos, acho que para todo mundo entender, nós estamos aposentados. Sim. Né? E um colega me perguntou assim, você está trabalhando ainda? Eu falei, sim, trabalho. Todo dia. Ué, mas você já não deveria estar aposentado? Eu falei, mas eu estou aposentado. E a lógica é essa, você só está trabalhando se você estiver cumprindo o expediente. E pior, se você tiver uma contrapartida financeira a esse trabalho. Se estiver recebendo dinheiro por isso. E aí eu falei para ele, não, olha, segunda-feira eu trabalho, eu vou para a comunhão, gravo alguns programas, na outra segunda-feira eu tenho palestra, na outra segunda-feira eu escrevo meus artigos, no outro dia da semana, no outro eu gravo um vídeo. Tudo isso é trabalho. É trabalho. Tudo isso é trabalho. Então, a resposta é exatamente essa, que não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E a gente poderia até ir mais longe, Almeida. Quando o nosso corpo dorme, se quisermos, trabalhamos. Enquanto o corpo repousa por uma necessidade natural e biológica, nós trabalhamos sim, podemos sim trabalhar. E trabalhamos muito. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É interessante isso, né? Às vezes, e aqui vem uma questão de fundo, o Pai Eterno poderia ter criado tudo à mão para nós? Poderia, mas não é um projeto dele para a humanidade. O projeto do Pai para a humanidade é que nós sejamos co-criadores, participantes daquilo que você chamou de melhoria constante. Ele quer nos dar essa honra. Ele nos quer junto a Ele, ombreando a Ele, cada vez de forma mais plena. Nunca chegaremos ao nível dele, claro, mas cada vez mais de forma mais plena, contribuintes do grande plano divino, né? Ele quer que... basta nós pensarmos quantos espíritos de elevado escol nós temos cuidando de cada um de nós, 7 bilhões de encarnados. Olha quanto trabalho já existe aí. Né? Só que a gente tem que chegar lá. A gente tem que construir o caminho para chegar lá. Agora, para construir esse caminho, nós temos que ser capazes de manusear ferramentas que nós estamos aprendendo hoje. Aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a conversar, dialogar, trocar ideias, pensamento abstrato. Compreender que as coisas não se realizam apenas na matéria, mas elas se realizam no plano das ideias. Né? Aos poucos ir aperfeiçoando para compreender como as ciências se concatenam, como é que as ciências se unem para formar um planeta, para formar um ecossistema, para formar um sistema solar, uma constelação, uma galáxia, né? Aos poucos, o Pai Eterno nos quer participantes desse trabalho de aperfeiçoamento. Quando nós pegamos um livro como A Caminho da Luz, nós temos a narrativa feita por Emmanuel da evolução da humanidade no planeta Terra, até o estágio que nós estamos, nos aproximando do final dessa fase de expiação e provas e nos aproximando de uma fase de regeneração. Né? E é um processo evolutivo. E ele vai explicando que desde o início desse processo já havia espíritos no nível do Cristo planetário que permanentemente vão experimentando as formas, vão experimentando os espíritos de forma que eles evoluam, que eles progridam. Deus nos quer nesse processo. Então, respondendo objetivamente, por que o trabalho é imposto ao homem? Se eu, Alci, fosse resumir isso, eu diria, porque Deus nos quer participante da criação. Ele não quer apenas inquilinos nessa obra divina, ele quer participantes, co-criadores. E se a gente trouxer para o nosso mundinho, para o nosso palavreado,
Qual é o pai que quer um filho preguiçoso? Qual é o pai que quer um Inoperante. filho, como diz o outro, parasita? Foi pior do que inoperante. Mas Parasita, é isso porque está mesmo. gastando recurso. Está só consumindo o Que que se foi. você não produz, se você não participa, se você não colabora, você é parasita. É verdade. Porque você está aproveitando o que o outro produziu, o que o outro organizou, para ele consumir. E não contribui com nada. E não contribui. Né? Vê a nós, nosso reino nada, como já diz o velho ditado. É. Né? Só A vem a nós, colocação né? é essa. Só vem a nós? Poxa. Boa, Almeida. Então vamos lá, vou repetir a pergunta. Por que a natureza, por que a própria natureza... Não, é anterior, 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Deus não quer filhos parasitas. Poderia resumir nisso. Mas a resposta diz assim, é uma consequência de sua natureza corporal. Uhum. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. É. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência, pendurado na árvore, como você falou agora há pouco. Isso. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Então, se você quer uma casa confortável, trabalhe e construa a sua casa. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Nós também já comentamos com isso. Quem não pode construir, ou melhor, quem não pode contribuir com uma picareta, pode contribuir com um lápis. Pode. Não é isso? Com uma caneta. Agora sim, vamos para a questão 677. Por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? Essa também está fácil de responder. Olha, tem um grande engano aí, né? Aham. Uma coisa é você dizer que a natureza provê os meios. Concordo. Agora, é aquela velha historinha, né? Na África, todo dia nasce o sol. Exatamente. E a zebra acorda sabendo, se eu não correr mais do que o leão, eu morro. E todo dia o sol nasce na África e o leão acorda sabendo, se eu não correr mais do que a zebra, eu vou morrer de fome. É, exatamente. Então, sim, a própria natureza provê todas as necessidades, provê os meios. Agora, Exatamente. você tem que fazer. Até a onça tem que saber buscar a sua comida. Quem tem a oportunidade, olha, existem muitos programas na TV, na internet, para você ver comportamento animal. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma corrida, é uma procura permanente por alimento. É um trabalho terrível. É a luta diária pela sobrevivência. É a luta diária pela sobrevivência. E você vê, né, Almeida? Se eu estiver errado, você me corrija. Até aí, até no mundo animal, Sim, tem trabalho. Essa busca estimula A inteligência. eu não sei se a palavra é essa, mas a inteligência. A inteligência. Essa semana eu estava vendo num desses canais especializados, né? Em documentários da natureza. Um documentário. Uma manada, eu acho que é manada, né? De girafas, elefantes, fazendo um processo migratório para continuar buscando porque comida, que ali secou. A chuva não chegou no tempo esperado. Serengeti. Acho que é isso. Serengeti. Né? Serengeti é uma savana lá no meio da África, muito semelhante à nossa região aqui do Centro-Oeste. E aí, como não tinha alimento para todo mundo, disseram, olha, vamos procurar onde tem. E aí, guiados por um senso qualquer, né, vão buscar a sobrevivência. Tem que buscar. Ou seja, é uma prova de que a natureza não provê tudo conforme a pergunta deixa a gente entender. Né? A zebrinha está lá, não vou ficar aqui, daqui a pouco vem um... A graminha tá boa, deixa eu continuar aqui quietinha. Fica lá para ver se você não morre. Não fique esperta para ver o que o leão faz contigo. E não saia do ambiente seco antes do tempo que você vai morrer tenha de energia para chegar onde você precisa chegar. onde você precisa chegar.
né? É um exemplo. A natureza ela é pródiga Ela é pródiga em exemplos para que a gente entenda. O danado é que nem sempre a gente tem olhos de ver, nem ouvidos para ouvir, né, Almeida? Mas os exemplos estão aí. É muito interessante. Então vamos à resposta. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Ou seja, a zebra que migrou, ela não migrou para ficar mais rica. Para fazer turismo. Para fazer turismo. Hoje eu tô, né? Hoje você tá bom. Ela migrou apenas para garantir a sua sobrevivência. É trabalho. A mesma sobrevivência que ela teria aqui, ela vai ter lá. Nada mais, nada menos. É pela sobrevivência. Já o ser humano, não. Ele trabalha pela sobrevivência, mas também pelo aperfeiçoamento da sociedade, das satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Tem um quê a mais tem algo que a mais. decorre do seu trabalho. Né? Então vamos lá. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho dos animais, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, como nós acabamos de comentar. A conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo, pelo pensamento. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendo o fim a que se propõe trabalhando. Mas eles são inconscientemente, mas eles são inconscientemente e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador e seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que muito frequentemente não descobris o resultado imediato. Interessante. Até para ver essa história muitas vezes a gente não percebe o resultado imediato. Eu fico lembrando daquela história que já se tornou famosa. Os lobos criam curvas nos rios. Já ouviu essa história? Não. Rapaz, é sensacional. Uns parques norte-americanos começaram a ter um desequilíbrio ecológico. Os rios estavam assoreando, os cursos d'água, chovia, fazia aquela enchente, né? E a água ia embora, e ficava seco, e só dava erosão. Altos estudos foram feitos para descobrir, primeiro, só o único ser que havia sido retirado daquele equilíbrio era o lobo. A retirada do lobo causou desequilíbrio. A única coisa que tinha mudado no sistema era a morte dos lobos. Os lobos tinham sido extintos. Aí o pessoal, poxa, deu um desequilíbrio e a falta de lobo. Por quê? Botaram os lobos. O que aconteceu com os lobos? Os lobos começaram a atacar os animais herbívoros. A grama começou a crescer. Porque antes ela ficava bem rasteirinha porque os herbívoros se multiplicaram. Comiam tudo. Comiam tudo. As árvores voltaram a crescer. Porque a árvore, antes dela ser grande, ela foi broto. E enquanto o broto... O bichinho ia lá e mordia. Quando começou a ter árvore, os castores voltaram a conseguir derrubar a árvore e fazer pequenas represas. Com pequenas represas, a água do rio deixou de ser aquele fluxo reto e começou a ir se desviando de passo, perdendo velocidade. Perdendo velocidade, passou a erodir menos. Passou a erodir menos, reequilibrou. Começou a perspassar para o lençol freático, né? A água começou a descer para o lençol freático e resolveu o problema. Olha só, lobos fazem curvas no rio. É verdade. Tudo para dizer que às vezes a gente não percebe esse resultado imediato do trabalho de um animal. Né? Eu fui de grupo escoteiro há algum tempo e eu fico lembrando que tinha uma brincadeira que se fazia
que era um pique, né? Uma brincadeira de pique. Então, igualmente, você pegava um grupo de 20 pessoas e era o seguinte: 1/3 é alface, 1/3 é coelho e 1/3 é lobo. Aí você bota todo mundo para correr. E é interessantíssimo, porque quando cada lobo só pode pegar um coelho. Se o coelho conseguir chegar no alface, ele está salvo, é o pique. Tá. Né? Se ele pegou a alface, ele salvou. Então, o coelho que se salvou e aquele alface, na próxima rodada, são 2 coelhos. O lobo que comeu um coelho, na próxima rodada, são 2 lobos. O alface que não foi comido, continua sendo alface. E o lobo que morreu de fome, vira alface. É interessantíssimo você fazer essa brincadeira. Tem um ciclo. Tem um ciclo todinho. E você Bacana. faz isso para ensinar as crianças equilíbrio. Equilíbrio ecológico. Não adianta ter lobo demais. Não adianta ter lobo demais. Nem alface demais. Nem alface demais. Tudo Nem tem que alface ser com demais. equilíbrio na natureza. Olha, Almeida, aprendi bastante com você hoje. Que isso. Mas, gente, tudo é trabalho. É interessante a gente perceber essas coisas, porque é aquilo que a gente falou lá no início. Trabalho é mudar o estado das coisas onde elas estão para onde a gente quer, para onde elas precisam ser mudadas. Compreender isso com o equilíbrio é a lei que nós precisamos aprender o tempo todo. E para acabar, nosso tempo está encerrando, Tá urgindo ali. não podemos esquecer que a decisão de trabalhar ou de não trabalhar, No ser humano é livre-arbítrio. qualquer uma dessas escolhas vai gerar as consequências, né? Qualquer que seja a escolha, nós teremos consequências. Até a semana que vem, Almeida. Até a semana que vem, Ricardo Honório. Até a semana que vem, cada um de vocês. Se gostaram, deem o ok, deem o joinha. Não gostaram, façam a sua crítica. Digam que não gostaram, mas registrem o que não gostaram. Forte abraço. E a semana que vem a gente retorna com o Livro dos Espíritos e na próxima semana eu vou começar perguntando para o Almeida se nos mundos superiores